Professor, a minha prova, o meu concurso é semana que vem, vai cair crimes contra a vida e eu te confesso, não estudei absolutamente nada. Preciso agora de uma aula sucinta e objetiva que aborde os principais pontos sobre crimes contra a vida. Meu amigo, minha amiga, se essa é a sua situação, você está no lugar certo. Vamos lá então, pessoal, crimes contra a vida. Evidentemente é uma matéria bastante extensa dentro da doutrina, mas a nossa aula aqui não tem essa intenção, né? Não será uma aula completa, não será uma aula aprofundada. Para isso existe a universidade. Aqui eu vou facilitar a sua vida. Então, nessa aula, pessoal, eu vou abordar os principais pontos sobre os crimes contra a vida previstos lá no Código Penal. Nossa intenção não é esgotar a matéria. Então, essa matéria aqui, essa aula, melhor dizendo, ela tem duas finalidades. Ela vai ser uma revisão, um revisaço sobre crimes contra a vida e, ao mesmo tempo, ela vai ser uma introdução para você que nunca teve contato com a matéria. Então, se você teve contato com a matéria e quer relembrar os principais pontos, os principais aspectos, os pontos mais cobrados, essa aula é ideal. Por outro lado, se você nunca teve contato com essa matéria, está no começo da faculdade e vai começar a aprender agora, também é uma aula perfeita para você, beleza? Vamos lá então? Pessoal, quando nós falamos em crimes contra a vida, nós falamos em 4 figuras típicas previstas a partir do artigo 121 do Código Penal, ok? E para você entender essas figuras típicas, eu preciso que você faça algo muito importante antes. E se você me conhece, você já sabe e já deve ter feito, inclusive antes de eu falar, que é o quê? Que é dar o like nesse vídeo e se inscrever no canal. E ao final da aula, se gostar do conteúdo, deixar aquele comentário. Ok? Isso me ajuda e faz com que o vídeo seja divulgado para outras pessoas e isso faz com que vale a pena eu continuar produzindo conteúdos. Posso contar com a sua ajuda? É facinho, é de graça, não dói e é rapidinho. Já fez? Beleza, muito obrigado. Olha só, crimes contra a vida são basicamente 4 as figuras típicas previstas dentro do Código Penal que chamamos de crimes contra a vida. O homicídio, o induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio ou à automutilação, o infanticídio e o aborto. Lembrando, pessoal, que crimes contra a vida e especificamente os crimes dolosos contra a vida são julgados pelo Tribunal do Júri. Então a competência para julgamento desses crimes aqui é do Tribunal do Júri, com exceção, evidentemente, do crime de homicídio culposo, que veremos nessa aula, e do crime, com exceção do crime de induzimento, auxílio ou instigação à automutilação, que é uma figura típica nova introduzida em 2019, tá? Esses 2 crimes não são julgados pelo Tribunal do Júri, o restante é sim. Então o que nós faremos nessa aula aqui? Nós estudaremos os principais pontos, as qualificadoras, os privilégios, as elementares, tudo aquilo que é importante para a sua prova em relação a essas 4 figuras típicas. Aquilo que realmente é o principal, o que você precisa saber para acertar na sua prova ou no seu concurso e, relembrando, sem a finalidade de esgotar a matéria. Começando, evidentemente, pelo crime de homicídio. Vamos lá? Seguinte, pessoal, quando falamos em homicídio, quando falamos na figura típica do homicídio, nós falamos basicamente em 4 espécies de homicídio. Sim, temos 4 figuras típicas, 4 espécies de homicídio previstas dentro do nosso Código Penal a partir do artigo 121, sendo elas homicídio simples, homicídio privilegiado, homicídio qualificado e homicídio culposo, tá? Veremos também cada um desses homicídios na aula de hoje. Então essa aula vai ser um pouquinho longa, não tão longa quanto seria se eu fosse esgotar a matéria, mas longa. Então faça aí o seu café, aquete aí a sua bundinha na cadeira, pegue seu caderno que tem muito conteúdo pela frente. Beleza? Começando, evidentemente, pelo crime de homicídio simples previsto no artigo 121 caput do Código Penal, que é o mais famoso dentre os homicídios, é aquele tipo que todo mundo conhece a redação e, inclusive, conhece a pena que deve ser aplicada. Então, o caput do artigo 121 prevê o seguinte: matar alguém. Olha só,
matar alguém, pena de 6 a 20 anos, reclusão de 6 a 20 anos, tá? É a modalidade simples. Depois veremos as modalidades qualificadas e as modalidades privilegiadas. Primeira coisa, pessoal, qual é o conceito de homicídio, né? A gente não pode simplesmente olhar aqui para o tipo penal e falar que homicídio é matar alguém. Existe algo mais complexo por trás, né? Então nós conceituamos hoje homicídio como, a doutrina, tá? Porque eu não conceituo nada, eu só repito, eu sou um papagaio, eu sou um professor papagaio. É a supressão da vida humana extrauterina. Então repare nesse conceito, é a supressão, é a eliminação, é a retirada da vida humana. Então isso quer dizer o quê? Quer dizer que você matar um animal, você realizar a supressão da vida de um animal, não vai tipificar na figura do homicídio. Outra coisa, vida humana extrauterina. Isso quer dizer o quê? Fora do útero, evidentemente. Por quê, professor? Porque se essa vida humana for intrauterina, estiver dentro da barriguinha da mamãe, dentro da barriguinha da gestante, será o quê? Aborto. Então quer dizer que se está dentro é aborto e está fora é homicídio? Não é bem assim, é um pouquinho mais complexo e veremos isso daqui a pouco quando formos falar em infanticídio. Tá maluco, professor? Feminicídio não. Infanticídio, que também é a supressão da vida humana extrauterina, mas em uma situação onde a mãe mata o próprio filho logo após o parto ou durante em estado puerperal, por influência de estado puerperal, ok? Então esse é o conceito. Homicídio é a supressão da vida humana extrauterina. Aí surge a primeira questão, surge o primeiro questionamento, a primeira dúvida, né? Bom, nós sabemos, né, é evidente, é claro, é mais conhecido o fato de que o homicídio qualificado é um crime hediondo. E quando o crime é hediondo, existem algumas situações que vão agravar a situação do sujeito, como por exemplo, o regime penitenciário, como por exemplo, a progressão de pena que vai ser um pouco mais difícil. Então sabemos sim que no crime de homicídio qualificado, que veremos depois, ele se configura como crime hediondo. Mas surge a seguinte questão: professor, o crime de homicídio simples é hediondo? Bom, em regra não, mas não cometa esse equívoco na sua prova em achar que sempre o homicídio simples não será hediondo. Existe uma situação na qual será sim hediondo, que é quando esse homicídio for cometido em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que individualmente, tá? Então essa é uma redação expressa lá do inciso 1º do artigo 1º, inciso 1 do artigo 1º da Lei dos Crimes Hediondos. Então olha só, são considerados hediondos os seguintes crimes, todos do Código Penal. Inciso 1, homicídio. Artigo 121, quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente, né? E depois ele fala do homicídio qualificado, que veremos depois. Por enquanto é homicídio simples. Então a resposta é sim. O crime de homicídio simples pode ser hediondo. Em regra, não é. Só será hediondo se cometido em atividade típica de grupo de extermínio. Esse foi o homicídio simples, mas existe a figura do homicídio privilegiado. São algumas situações nas quais o legislador olhou para a figura do homicídio e viu que existem certas circunstâncias que podem não ser tão justas se nós aplicarmos a pena de 6 a 20 anos. São situações que são favoráveis ao réu, né? Por isso a pena será diminuída, será uma pena menor para essas situações. E o crime de homicídio privilegiado está previsto no artigo 121, parágrafo 1º, com a seguinte redação. Vamos lá? Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida, injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3, tá? Então existe aqui essa redução de pena para essas situações, para quando essas situações forem configuradas. Mas existe aqui uma primeira observação que eu preciso fazer para vocês, que é em relação, olha só, à natureza jurídica desse privilégio. Por quê? Porque na verdade, pessoal, tecnicamente isso aqui não é um privilégio, isso aqui é uma causa de diminuição de pena, tá? Isso aqui vai incidir lá na terceira fase da dosimetria. Se fosse efetivamente um privilégio, existiria a alteração do mínimo e do máximo da pena combinada. E não é o que ocorre aqui. Perceba que é um aumento de 1/6
de 1/6 a 1/3. Se fosse figura privilegiada, seria, por exemplo, de 2 a 3 anos, 1 ano a 4 anos. Então, a natureza jurídica, na verdade, se enquadra como causa de diminuição de pena e não um privilégio propriamente dito, tá? É uma questãozinha mais técnica. Agora, em relação à hediondez do crime de homicídio privilegiado, vimos que, em regra, o homicídio simples não vai ser hediondo, não será hediondo, só será hediondo quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio. Agora, e o homicídio privilegiado? Pessoal, a resposta é não. Jamais, nunca será um crime hediondo por falta de previsão legal, por falta de expressa previsão legal, então não é hediondo, ok? Agora vamos às circunstâncias previstas ali no parágrafo 1º do artigo 121. Então, da leitura desse 121, parágrafo 1º, você percebe que existem basicamente 3 circunstâncias que podem fazer com que o agente tenha direito a essa diminuição de pena, que são basicamente quais? Relevante valor social, relevante valor moral e domínio de violenta emoção. Tá? Começamos então pelo primeiro, que é o relevante valor social. Quando nós falamos, pessoal, em relevante valor social, nós falamos num valor que vai atender ao interesse coletivo e não ao interesse do indivíduo, não somente ao interesse do indivíduo que cometeu aquela conduta. Então, por exemplo, vamos supor que exista um criminoso na região, que exista um pedófilo na região, que já cometeu alguns crimes, só que nunca foi preso, a polícia nunca conseguiu prender esse sujeito. Até que um dia um desses cidadãos, um desses moradores encontra esse criminoso e acaba matando esse criminoso que já havia ceifado a vida de diversas crianças e de diversas pessoas inocentes naquela comunidade. Perceba que ele matou esse sujeito, cometeu então o crime de homicídio, mas existe aqui um relevante valor social, o interesse da coletividade. Isso não quer dizer que o sujeito ficará impune, não, ele sofrerá sim a consequência, mas ele terá direito a essa causa de diminuição de pena. Agora, quando falamos em relevante valor moral, falamos do interesse particular, do interesse do indivíduo, né? Então imagine o seguinte exemplo, imagine que o pai ele tenha uma filha, até porque ele é pai, então se ele é pai tem um filho ou uma filha, mas essa filha foi estuprada. Né? Ele teve a sua filha estuprada e ele ficou muito puto com isso, enfim, todo aquele trauma, é uma desgraça dentro da família. A polícia não conseguiu achar esse sujeito, sabendo quem ele era. O pai foi atrás desse cara e matou esse cara, tirou a vida do estuprador da própria filha, né, daquele cara que estuprou a filha. Perceba nesse caso, pessoal, que ele não vai ficar impune, mas terá direito a uma causa de diminuição de pena, também conhecida como homicídio privilegiado. Por quê? Porque aqui se configura um relevante valor moral, ou seja, o interesse particular, né? Então, evidentemente que isso é um tanto quanto subjetivo, mas tem que ter em mente que um diz respeito ao interesse particular e outro diz respeito ao interesse social. E isso muitas vezes é decidido na lábia do advogado perante o tribunal do júri. E a última circunstância aqui do parágrafo 1º é o domínio de violenta emoção. E não basta o domínio de violenta emoção, aqui inclusive perceba que é domínio, não é influência de violenta emoção, tal como é na situação da atenuante. Aqui tem que ser domínio, desculpa, aqui tem que ser domínio e tem que ter caracterizado 3 requisitos, que é o domínio de violenta emoção, mais a injusta provocação, bem como a reação imediata. Então o sujeito ele tem que agir sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida, olha só, reação imediata, a injusta provocação da vítima. Imagine, por exemplo, uma situação na qual o autor ele está em uma via pública e de repente a futura vítima começa a xingar ele no meio de todo mundo, começa a provocar ele injustamente, chamando ele de corno, zombando com a doença da filha dele. Evidentemente que nós não somos barata, não temos sangue de barata, eventualmente podemos sair do sério. Esse sujeito acaba matando essa pessoa, matando essa vítima. Perceba que ele agiu sob o domínio de violenta
emoção, logo em seguida, reação imediata e injusta provocação da vítima. São termos, são expressões que devem ser analisadas no caso concreto também. E muitas vezes conta conta muito a lábia do advogado perante o tribunal do júri. E aqui entra a questão mais importante em relação ao homicídio privilegiado. Não só em relação ao homicídio privilegiado, mas em relação aos homicídios de uma forma geral, que é a comunicabilidade, tá? O que quer dizer a comunicabilidade? Que muitas pessoas não entendem esse negócio aqui. Imagine a seguinte situação. Imagine aquele pai, o exemplo do pai que matou o estuprador da filha. Vamos supor que, na verdade, ele não tenha matado o estuprador da filha, mas tenha contratado um mercenário para que esse matasse o estuprador da filha. E assim aconteceu, e assim ele o fez. O pai contratou um terceiro, o mercenário, e esse mercenário foi lá e matou o estuprador da filha desse pai respectivo aqui, tá? Olha só, esse pai, ele agiu, impelido por um motivo de relevante valor moral. Então quer dizer, e no caso ele é um coautor, ele está participando do crime. No caso, esse pai, ele cometeu o crime de homicídio privilegiado. A questão, pessoal, que se coloca é a seguinte: o pai é homicídio privilegiado, correto? Correto. Mas e o sujeito que matou? Ele também terá direito a esse privilégio? Pessoal, a resposta é não. Por que a resposta é não? Porque o privilégio tem caráter subjetivo e nós sabemos que, segundo a regra do artigo 30 do Código Penal, não se comunicam as circunstâncias e as elementares de caráter subjetivo. Então, o privilégio tem caráter subjetivo para se comunicar, ou seja, para se estender ao coautor, ao partícipe, precisa ser objetivo. E no caso, o privilégio é subjetivo. Isso implica dizer que o pai responderá pelo homicídio privilegiado, mas o autor do disparo, efetivamente, ele não responderá por homicídio privilegiado. Inclusive, poderá responder por homicídio qualificado, porque ele agiu mediante paga-promessa. Agiu mediante recompensa, que é uma qualificadora do crime de homicídio, ok? Então a resposta é: não se comunicam porque tem caráter subjetivo, E quando eu digo caráter subjetivo, é porque diz respeito ao sujeito, é porque diz respeito às motivações do sujeito, ao passo que caráter objetivo diz respeito ao fato, diz respeito aos meios empregados, tá? Isso veremos daqui a pouco quando formos falar em homicídio qualificado. Daqui a pouco não, senhores, é agora que iremos falar, do homicídio qualificado. O homicídio qualificado, ele é basicamente uma situação na qual sobre o criminoso recai uma circunstância com maior reprovabilidade. Então o legislador no homicídio qualificado, ele prevê uma pena maior, uma pena mais grave para algumas situações nas quais o sujeito incorre. São situações onde o sujeito vai torturar a vítima, vai se utilizar de fogo, vai pagar mediante promessa de recompensa, enfim, feminicídio, são qualificadoras, situações que vão agravar a situação do réu. E está prevista nessa figura típica lá no 121, parágrafo 2º, prevendo uma pena de 12 a 30 anos. Antes de nós entrarmos nessas questões, na questão das qualificadoras, que são 7, e veremos uma por uma, é importante você saber sobre a hediondez do crime de homicídio qualificado. Vimos que no homicídio simples, em regra, não é qualificado, homicídio privilegiado não é qualificado, mas aqui, no homicídio qualificado, sempre será o quê? Eu falei homicídio qualificado antes. As duas figuras típicas não serão crimes hediondos, tá? Talvez eu tenha falado crime qualificado, mas não serão crimes hediondos. Mas aqui, na figura típica do homicídio qualificado, sempre será crime hediondo por expressa previsão legal, Vejamos então o que diz o artigo 1º, parágrafo, inciso 1º da Lei dos Crimes Hediondos, que nós já vimos nessa aula. Olha só. Então será qualificada aquelas figuras típicas previstas no artigo 121 e o homicídio qualificado previsto no artigo 121, parágrafo 2º e seus incisos. Incisos esses que, quando configurados, irão agravar
a pena do homicídio, configurando então o homicídio qualificado. E quais são essas qualificadoras? Bem, as qualificadoras são 7 e estão previstas lá no rol do artigo 121, parágrafo 2º. Vamos lá então? A primeira é qual? A primeira qualificadora é aquela prevista no inciso 1, que diz que será qualificado o homicídio quando o sujeito praticar mediante paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe. Inicialmente, é preciso esclarecer que aqui vai se configurar essa figura qualificada tanto quando a promessa for, tanto quando a recompensa for paga, bem como quando a recompensa for prometida. Então, se o sujeito já pagou a recompensa, qualifica, ou se ele só prometeu, também vai qualificar. E o mais importante sobre esse inciso aqui, pessoal, é o motivo torpe, né? O motivo torpe é aquele que causa uma reprovabilidade, é aquele que causa uma rejeição maior, que não se confunde com o homicídio qualificado por motivo fútil, que é aquele motivo insignificante. Aqui, no motivo torpe, existe o quê? Existe aquela reprovabilidade, existe aquele nojo em relação àquela situação. Exemplo, o filho que mata o pai para receber a herança. Então aqui existe uma reprovabilidade muito grande, uma rejeição muito grande. Então isso é homicídio qualificado por motivo torpe, né? É um motivo torpe ou torpe, alguns falam torpe, outros falam torpe, eu falo torpe. Não tem problema, escreva do jeito que você achar melhor, fale do jeito que você achar melhor, tá? Então aqui, pessoal, esse inciso também, ele não é taxativo. Aqui existe uma coisinha chamada possibilidade de interpretação extensiva, que não se confunde com analogia, tá? Então pode ser que existam outros motivos que assim também se configurem que não estão previstos aqui no inciso, tal como esse exemplo que eu mencionei para vocês do filho que mata o pai para receber a herança. Então você pode se utilizar de interpretação extensiva em relação a esse dispositivo. Bora, seguinte, por motivo fútil. Motivo fútil é o motivo insignificante, aquele motivo que você olha e fala, bom, isso não é motivo para nada, né? É um motivo efetivamente fútil. Imagine, por exemplo, um sujeito que comete um homicídio por conta do fato de que perdeu em uma partida de truco. Já jogou truco? Aquele joguinho de baralho? Então, o sujeito foi lá, perdeu a partida, ou sinuca, tá? Perdeu a partida, ficou estressado, ficou nervoso, se exaltou, foi lá e matou a vítima. Nesse caso, é um motivo fútil, vai qualificar também o crime. Inciso 3. Com emprego de veneno, fogo explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel ou de que possa resultar perigo comum, né? Então olha só, aqui estamos diante também de outra situação que cabe interpretação extensiva. Se for uma situação semelhante a essas que causam um sofrimento desnecessário da vítima, também poderá ser aqui qualificado. E aqui entra uma questão muito importante. Eu preciso que você saiba a diferença do homicídio qualificado pela tortura, que está aqui dentro do inciso 3, para a tortura com resultado morte prevista lá na Lei 9.455 de 97. Aqui, pessoal, no homicídio qualificado pela tortura, o sujeito efetivamente quer a morte. O dolo do sujeito é a morte da vítima. Ele age no sentido de causar a morte da vítima desde o começo e para isso ele tortura aquela vítima. Já no caso do crime de tortura qualificado pelo resultado morte, lá nós temos uma figura préter-dolosa. A intenção dele, né, naquele crime lá, não era matar. O dolo não era de matar. O dolo, inicialmente, era só torturar, seja para obter uma informação ou para outra motivação prevista na legislação. Então lá ele queria torturar e por culpa ele acabou matando o sujeito, né? Então o resultado lá, que é um resultado morte, não foi por dolo, tá? Então essa basicamente é a diferença. Aqui estamos diante do dolo propriamente dito, a intenção era matar o sujeito. Vamos dar sequência agora para o inciso 4. Outra qualificadora, a traição de emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do
ofendido, né? Então pode ser traição, pode ser emboscada ou pode ser dissimulação. A emboscada é quando o sujeito fica escondido só aguardando a vítima passar, de modo que ele possa atirar na vítima sem que isso faça com que o sujeito tenha a chance de se defender, né? Dissimulação aqui, por exemplo, seria a situação na qual o sujeito utiliza uma farda policial, por exemplo, para se passar por polícia, para chegar até o sujeito, facilitar a aproximação, então executar a sua conduta delituosa, beleza? E inciso 5, para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime. Então perceba que pode ser para assegurar a execução, a ocultação ou até mesmo a impunidade de outro crime. E o mais importante aqui, pessoal, é que a lei diz outro crime. Se então esse homicídio for praticado para que ele possa ocultar uma contravenção penal, já não vai qualificar. Por quê? Porque o texto diz crime, e crime e contravenção penal são espécies do gênero infração penal. Então precisa ser crime, beleza? Imagine, por exemplo, uma situação na qual o sujeito mata a vítima visando justamente fazer com que ela não dê um depoimento em um processo judicial que vai incriminar ele em relação a um crime que ele cometeu anteriormente, ok? Inciso 6, contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. Aqui estamos diante, senhores, do inciso mais importante, tá? Segundo a minha opinião, em relação a provas de concurso, que é o feminicídio, sim. Então o sujeito que comete um crime por razões de sexo feminino, condições de sexo feminino, contra a vítima de sexo feminino, olha só, contra a mulher, por razões de sexo feminino, ele vai incorrer no homicídio qualificado com a pena de 12 a 30 anos. Mas aí surge a seguinte questão: professor, o que se entende por razões de sexo feminino? Bom, aqui é muito simples. Por quê? Porque o próprio texto, muito simples não é não, mas o próprio texto já traz pra gente o que se considera razões de sexo feminino. Vamos então à leitura do dispositivo. Bem, e qual é esse dispositivo? É basicamente o parágrafo 2º-A do artigo 121 do Código Penal, que diz basicamente o seguinte: considera-se que há razões, né, que existem razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve. Então será razões, né, condições de sexo feminino para efeitos do inciso 7º quando? Aí ele traz dois incisos, né? Primeiro, quando o crime envolver violência doméstica e familiar, e inciso 2, quando existir menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Perceba que ainda não explica muita coisa, né? Então a gente precisa complementar esse inciso com outro dispositivo do nosso ordenamento jurídico, principalmente o inciso 1º. Em relação ao inciso 1º, que diz que existe o feminicídio nas condições de violência doméstica e familiar, precisamos nos apoiar no artigo 5º da Lei 11.340 de 2006, que é a Lei Maria da Penha, que eu até esqueci de colocar o texto aqui, mas por sorte minha, ó, eu trouxe aqui no celularzinho. Então acompanha no seu código, acompanha também aí no site do Planalto, e vamos à leitura do artigo 5º da Lei Maria da Penha, que vai dizer pra gente o que é violência doméstica e familiar. Vamos lá? Para efeitos desta lei, configura a violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral patrimonial. Inciso 1. No âmbito da unidade doméstica, compreendida como espaço de convívio permanente da pessoa com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas. Inciso 2. No âmbito da família, compreendida como uma comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa. Inciso 3. Em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.
Parágrafo único, as relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual, tá? Então, basicamente, esse é o texto do artigo 5º da Lei Maria da Penha, que eu preciso que você abra aí no seu código e grife, porque é importante você complementar o seu estudo dialogando com essas fontes, tá? E o segundo inciso que vai caracterizar o feminicídio diz que configura essas condições de sexo feminino quando existiu menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Aqui, efetivamente, é aquela situação onde o sujeito ele vai rebaixar a mulher, né? Ele vai se sentir superior, ele se julga como superior e como um ser além do sexo feminino, ele subjuga a mulher como uma espécie inferior e por isso a mata, né? Por isso comete a violência. Então esse é o inciso 6, feminicídio, e você precisa conjugar com a Lei Maria da Penha, beleza? E para finalizar as qualificadoras, para finalizar o homicídio qualificado, vamos ao inciso 7º, né? Contra a autoridade ou agente descrito no artigo 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e de Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até 3º grau em razão desta condição, tá? Então aqui, pessoal, é um homicídio cometido contra autoridades de segurança pública. O artigo 144 da Constituição traz lá um rol dos órgãos de segurança pública, recomenda a leitura do dispositivo, inclusive. Então vai prever lá a Polícia Federal, vai prever a Polícia Rodoviária Federal, vai prever lá a Polícia Civil, a Polícia Militar, entre outros órgãos, tá? Então qualquer homicídio cometido em relação a esses sujeitos aqui, né, desde que seja evidentemente um civil, na situação comum, será um crime qualificado com base nesse inciso 7º aqui. Uma questão muito trabalhada em provas e concursos é o fato de que se surge a seguinte questão: contra guardas municipais também vai qualificar esse homicídio? Pessoal, a resposta é sim, contra a guarda municipal também vai qualificar. Por quê? Porque embora a guarda municipal não conste desse rol do caput do artigo 144, a guarda municipal está prevista ali em um dos incisos, um dos parágrafos do 144, que eu não me recordo qual é agora, mas existe lá a previsão da guarda municipal. Então a resposta é sim, vai qualificar também quando for cometido contra a guarda municipal, porque também é polícia, beleza? Não vai com esse preconceito aí não, achar que só serve para colocar multinha no seu carro, porque também vai qualificar aqui nesse crime. Duas questões para finalizar o homicídio qualificado. A comunicabilidade das qualificadoras. Lembra sobre a comunicabilidade? Comunicabilidade é a possibilidade de se estender uma qualificadora, um privilégio ao coautor do crime ou ao partícipe, né? Então imagine, por exemplo, uma situação na qual dois sujeitos concorram para a prática de um crime de homicídio. E um desses sujeitos age sob uma situação qualificadora, seja sob emboscada, sob traição, ou sob emprego de veneno, ou com abuso de confiança, algo do tipo, tá? Vamos supor que exista essa situação e o sujeito cometa, né? Um dos sujeitos cometa homicídio qualificado. A pergunta que surge é a seguinte: esse coautor, ele também terá a sua imputação como homicídio qualificado? Pessoal, vimos que lá no homicídio privilegiado, o privilégio não vai se comunicar. Por quê? Porque o privilégio lá é de ordem subjetiva, né? Tem caráter subjetivo. Aqui, pessoal, todavia, dentro do homicídio qualificado, a resposta é diferente. A resposta é depende. Depende do quê? Bom, depende da natureza da qualificadora. Por quê? Porque são 7 incisos com várias qualificadoras. Se essa qualificadora for de natureza objetiva, comunica-se. Agora, se essa qualificadora for de natureza subjetiva, não vai se comunicar, né? Não vai se estender. E quais são as qualificadoras objetivas e quais são as qualificadoras subjetivas? Como objetivas, pessoal, temos somente 2 qualificadoras, que são as qualificadoras previstas lá no inciso 3 e no inciso 4, com exceção da traição, que está inserida dentro do inciso 4, mas não é objetiva, né? Ela é o quê? Ela é subjetiva. Então, inciso 3
E o inciso 4 diz respeito aos meios empregados, né? Pega no seu código aí e leia. Você verá que é aquele mediante emboscada, que é aquele onde o sujeito comete mediante tortura, usando fogo explosivo e outros artefatos, né? Então, nesse caso, como diz respeito ao fato e não ao sujeito, não à vontade do sujeito, se eventualmente ocorrer essa circunstância no concurso de agentes causada por um só agente, o outro agente vai responder também por essa qualificadora, porque é de ordem objetiva, ao contrário das qualificadoras de ordem subjetiva, que são todas as demais. Eu pulei aqui para o conteúdo, que são todas as demais. O restante das qualificadoras são de ordem subjetiva. Isso implica dizer que elas não se comunicam, né? Então, se por exemplo, vamos pegar lá, vou voltar aqui, ó. Se você pega a primeira qualificadora, que é mediante paga ou promessa de recompensa, ela é subjetiva. Então, se dois sujeitos cometerem um delito, um deles agir sobre um delito é homicídio, um deles agir sobre paga-promessa, sobre promessa de recompensa, e o outro não, e o outro desconhecer essa situação do agente, só um deles irá responder pelo homicídio qualificado. Por quê? Porque é uma circunstância subjetiva. Então, para se comunicar, é necessário que seja uma circunstância de caráter objetivo, tal como as previstas no inciso 3 e no inciso 4. Aí a última questãozinha para a gente encerrar o homicídio qualificado é a seguinte: é possível que haja em nosso ordenamento jurídico a figura do homicídio privilegiado qualificado, ou seja, aquele homicídio onde o sujeito praticou o crime e naquela situação se configura tanto um privilégio quanto uma qualificadora? A resposta é sim, é possível, desde que a qualificadora seja de ordem objetiva. Então imagine o seguinte exemplo: imagine que aquele pai que quis, que a filha foi estuprada, ele matou o criminoso, matou o autor do crime, matou o autor daqueles fatos mediante veneno, né? Mediante o uso de veneno ou mediante tortura. São qualificadoras objetivas, porque dizem respeito ao quê? Aos meios de execução. Então aqui, pessoal, existe a compatibilidade, né? Existindo a compatibilidade, ou seja, qualificadoras de ordem objetiva, você consegue considerar esse homicídio como privilegiado qualificado. Ok? Encerramos aqui o homicídio qualificado e só para finalizar o homicídio, vamos falar um pouquinho sobre o homicídio culposo, que não tem nada de complicado aqui. Vamos lá? Seguinte, homicídio culposo, previsto no artigo 121, parágrafo 3º. Se o homicídio é culposo, detenção de 1 a 3 anos. Tá? O que é o homicídio culposo? O homicídio culposo é o homicídio onde o sujeito, não observando, violando um dever objetivo de cuidado, ele comete o homicídio mediante negligência, imprudência ou imperícia. São as figuras culposas, quando o sujeito não quer efetivamente cometer aquele delito, mas por culpa, por negligência, imperícia ou imprudência, ele acaba cometendo mesmo assim, Lembre-se daqueles exemplos lá da Boate Kiss, Se bem que existe muita discussão até hoje sobre o fato de que se foi dolo eventual ou foi culpa, mas imagine, por exemplo, hipóteses onde o pai deixa uma arma próximo ao filho criança, onde o pai deixa um frasco de veneno acessível a uma criança. Efetivamente existe ali a figura do homicídio, mas com a figura omissiva imprópria, Então aqui existe situação de homicídio sim, mas é culposo e por conta disso exige uma pena menor, que é a pena de 1 a 3 anos. E repare uma situação muito importante, fique atento a uma situação muito importante que, por conta do princípio da especialidade, quando esse crime de homicídio culposo não dá, Quando esse crime de homicídio culposo for cometido na condução de um veículo automotor, não será tipificada a conduta desse agente no 121, parágrafo 3º, e sim lá no artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro, que vai tipificar a conduta do homicídio praticado
na condução de veículo automotor. Fique muito atento a isso. E aqui nós acabamos, né, o crime de homicídio. Evidentemente, eu recomendo que você leia todos os dispositivos legais referentes ao homicídio e também tudo aquilo que a doutrina traz a respeito dessa matéria. Lembrando que nosso objetivo aqui não é esgotar o conteúdo, beleza? Depois do homicídio começa o quê? Exatamente, o crime de induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou a automutilação. A previsão legal dessa figura típica está no artigo 122 do Código Penal. Olha só, induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou a praticar automutilação ou prestar-lhe auxílio material para que o faça, né? Primeiro ponto aqui, pessoal, o nosso ordenamento jurídico, ele não vai punir a figura do suicídio e também não vai punir a figura da automutilação. Eu não serei preso, eu não serei processado e julgado por tentar me suicidar, da mesma forma que também não serei preso, processado e julgado por me automutilar. Não vou responder criminalmente por isso. O que esse artigo, o que essa figura típica aqui visa incriminar é a conduta de terceiro que de alguma forma vai participar desse suicídio, dessa automutilação, tá? E esse é o texto expresso do artigo 122, que é um texto novo. Recentemente, em 2019, esse texto foi alterado. Daqui a pouco vamos falar um pouco sobre isso. Mas primeiro, eu preciso que você saiba a diferença entre induzir, instigar e auxiliar, já que as três figuras vão caracterizar da mesma forma essa figura típica, mas em provas e concursos é cobrada sim essa diferença. Primeiramente, induzir é criar na cabeça da vítima, na cabeça da pessoa, aquela ideia. Então, até então, aquele sujeito não tinha aquela ideia. O sujeito não tinha, por exemplo, a ideia de cometer o suicídio, mas aí o autor do crime vai lá e cria a ideia na cabeça do sujeito. Imagine, por exemplo, que um sujeito ele está cheio de problemas no trabalho, a mulher traiu o cara, o carro dá problema, tudo dá problema, o celular travando, o serviço dando errado, sendo despedido. Ele vai conversar com o amigo dele. E o amigo dele diz o seguinte: fulano, já pensou em se matar? Se você se matar, teus problemas acabam. Veja, o fulano nem tinha pensado nessa hipótese, mas o amigo dele criou na cabeça dele essa ideia. Então isso caracteriza o induzimento, né? Quando o sujeito vai e induz o agente. Já a instigação, o verbo instigar, ele se caracteriza quando o sujeito ele não cria a ideia na cabeça ali do agente, mas sim ele reforça, ele alimenta, ele fomenta. Então imagine esse cara cheio de problema e chega para o amigo dele e diz o seguinte: fulano, tô cheio de problema e tô pensando em acabar com esses problemas, pondo fim à minha vida. O que você acha? Aí o amigão dele vai lá e diz o seguinte: você está certo. Só existe uma forma de acabar com esses problemas, que é se matando. Perceba que ele não criou a ideia, ele apenas instigou, reforçou, alimentou, fomentou a ideia já existente. E já o auxiliar, o verbo auxiliar, ele quer dizer prestar um auxílio material. Imagine que, por exemplo, esse amigo da onça, ele não induziu, ele não instigou, mas ele emprestou a corda que o sujeito foi se matar, ele emprestou a faca que o sujeito foi se matar, ele emprestou a arma de fogo que o sujeito utilizou para se matar, para ceifar a própria vida. Então isso é auxílio, beleza? É assim que você vai diferenciar, distinguir esses três núcleos do tipo. Próximo ponto, crime formal. Pessoal, atualmente o crime previsto no artigo 122 é um crime formal. Aliás, esse crime também é conhecido pela doutrina como participação em suicídio e automutilação, tá? Então você encontra com esses dois nomes, seja induzimento, instigação ou auxílio a essas figuras, ou participação nessas figuras, porque induzir, instigar e auxiliar são modalidades de participação. Voltando ao crime formal. Esse crime aqui é formal. E quando eu falo que ele é formal, quer dizer
que não é necessário a superveniência, a ocorrência, o acontecimento do resultado naturalístico para que esse crime seja consumado. Então, só o fato daquele amiguinho da onça instigar, induzir e auxiliar o sujeito a se matar ou automutilar-se, né? Cortar pedaços de si mesmo, se machucar, já vai configurar o crime, já vai consumar o crime. Não precisa que essa vítima ela se corte, não precisa que ela tente se matar e não precisa que ela se mate. Só o fato do sujeito realizar o núcleo do verbo induzir, instigar, auxiliar, já vai configurar essa figura típica aqui. Ao contrário do que ocorria antes de 2019, né? Eu acho que é a lei 13.968, se eu não me engano, que foi a lei que promoveu essa alteração, veio um pouco depois do pacote anticrime. Então, antes dessa alteração, o crime de lesão corporal, para que ele fosse... lesão corporal não. Esse crime de induzimento, instigação e auxílio, primeiro que nem existia a automutilação, existia somente o suicídio. E esse crime, ele era um crime que, para se consumar, necessitava, reclamava o quê? A morte da vítima, ou ao menos uma lesão grave ou gravíssima para que o sujeito pudesse responder então pela modalidade tentada. Mas isso ficou para trás, isso você esquece, isso você pode encontrar em alguns livros ainda, porque são livros desatualizados, mas hoje em dia essa figura típica aqui é um crime formal, não necessita de um resultado superveniente para que ele seja consumado, não precisa de um resultado naturalístico para que ele seja consumado, ok? Temos também as suas formas qualificadas que estão previstas logo nos seus parágrafos 1º e 2º, que são aquelas figuras qualificadas para situações onde eventualmente surgir ali uma lesão grave, uma lesão gravíssima ou resultar até mesmo a morte do sujeito. Então, para isso existe ali o agravamento de 1 a 3 anos quando resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima e de 2 a 6 anos quando resultar morte. São figuras qualificadas. Perceba que aqui é efetivamente qualificadora, não é causa de aumento de pena, como vimos lá no crime de homicídio privilegiado, que na verdade não é um privilégio, é sim uma causa de diminuição, ok? Então aqui altera o mínimo e o máximo, é qualificadora, não vai ser uma causa de aumento, beleza? Bom, acabamos aqui o crime de induzimento, instigação ou auxílio à automutilação e ao suicídio e passamos então para o crime de infanticídio, né? Já encaminhando para o fim da nossa aula. Vamos lá? O infanticídio, pessoal, está previsto onde? No artigo 123 do Código Penal. Olha só, matar sob a influência do estado puerperal o próprio filho durante o parto ou logo após, pena reclusão de 2 a 6 anos. Tá? Primeiramente, em relação à conceituação e as elementares dessa figura típica. Infanticídio, etimologicamente, quer dizer crime, homicídio cometido em relação a uma criança, quer dizer, a morte de uma criança. Mas aqui não basta que seja a morte de uma criança. O fato de você matar uma criança não vai fazer com que você responda pelo crime de infanticídio. O que vai fazer com que seja qualificado, né, como crime de infanticídio, caracterizado como crime de infanticídio, é a presença das elementares previstas no artigo 123, que é matar sob a influência de estado puerperal o próprio filho durante ou logo após o parto. Então perceba que tem que ser a própria mãe praticando aquela infração delituosa, né? Então, se não for a mãe, já não vai ser infanticídio. Precisa que seja a mãe. Além disso, é preciso que essa mãe esteja sob a influência de estado puerperal e que essa morte seja durante o parto ou logo após o parto para que se configure como infanticídio, tá? E, professor, o que é efetivamente esse estado puerperal? Veremos daqui a pouco, mas antes eu preciso passar para vocês a diferença entre infanticídio e aborto. Pessoal, a divisão aqui básica, o marco divisório é o início do parto. Sim, por quê? Porque se for antes do início do parto, é gestação. E na gestação qualifica-se como aborto, configura-se como aborto e veremos na sequência. Então é preciso que seja
durante ou após o parto. Então, o que vai dividir a linha divisória aqui, pessoal, será o início do parto. E quando que se dá o início do parto? Segundo a doutrina, se dá com a dilatação. Então, existindo a dilatação, se a mãe matar o próprio filho sob a influência de estado puerperal, ela incorre no crime de infanticídio, que basicamente é uma figura privilegiada do crime de homicídio que o legislador quis prever em uma tipificação autônoma, em um crime específico, tá? Então, o sujeito ativo aqui desse crime, evidentemente, é a mãe. Trata-se, portanto, de crime próprio. E quando eu falo crime próprio, quer dizer que tem que ser a mãe cometendo esse crime. Mas pelo fato de ser crime próprio e não crime de mão própria, aqui vai caber coautoria e também participação. Belezinha? Isso é importante. Você precisa anotar isso porque geralmente cai em prova e concurso. Estado puerperal. O que de achos é esse estado puerperal? Estado puerperal, segundo a doutrina, segundo a jurisprudência, é um conjunto de alterações hormonais, físicas e psíquicas que ocorrem na mãe após e durante o trabalho de parto. Então são situações que vão causar alterações na mãe devido ali ao trabalho de parto, devido à dilatação, devido a alguns choques que ocorrem no organismo, que vai fazer com que a mãe não fique no estado normal de suas capacidades psicológicas, psíquicas. Então, por isso, o legislador fez a previsão, melhor dizendo, desse dispositivo legal, né? Então, é crime próprio, tem que ser a própria mãe matando, admitindo-se, é claro, a coautoria e a participação, e tem que estar sob influência de estado puerperal. E a doutrina e a jurisprudência afirmam que não é preciso uma perícia para que fique constatado esse estado puerperal. Pelo menos esse é o entendimento atual. Não sei quando você está vendo esse vídeo, se for depois de alguns anos, pesquise lá no site do STJ, no site do STF. Beleza? Então olha só, mais um ponto aqui que eu esqueci de falar, ele não exclui a culpabilidade. Algumas provas dizem, né, em assertivas, em afirmativas, perguntando se está certo ou errado, questionando se o estado puerperal ele exclui a culpabilidade, se é uma causa que vai excluir o último elemento do crime. A resposta é não. É só um conjunto de alterações hormonais que vai causar uma mudança física e psíquica na mãe que o legislador olhou e achou melhor prever uma pena menor, mas não vai excluir culpabilidade. Beleza? E para finalizar, vamos ao estudo da figura do aborto. E bom, quando a gente fala em aborto, nós falamos em 4 figuras típicas do crime de aborto, previstas a partir do artigo 124 do Código Penal, né? A primeira delas é o aborto provocado pela gestante ou com o seu consentimento. A segunda delas é o aborto provocado por terceiro sem o consentimento da gestante. O terceiro é o aborto provocado por terceiro com o consentimento da gestante. E por último, temos o aborto qualificado, né? Veremos todas essas figuras típicas daqui até o final da nossa aula. Começando, evidentemente, pela primeira figura de aborto, que é o aborto previsto no artigo 124, que é o aborto provocado pela gestante ou com seu consentimento, tá? E qual é a previsão legal desse aborto? Esse aborto está previsto no artigo 124 do Código Penal com a seguinte redação: provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lhe provoque. Detenção de 1 a 3 anos, tá? Pessoal, aqui é muito importante. O que eu preciso que você saiba inicialmente, que você perceba inicialmente. Olha só, esse artigo 124, ele prevê 2 núcleos do tipo. O primeiro é provocar e o segundo é consentir, tá? E aqui entra uma questão complexa. Olha só, esse tipo penal, ele prevê 2 situações. Então, vai se caracterizar o aborto por esse tipo penal, tanto na situação onde a própria gestante pratica o aborto, bem como na situação onde a gestante não pratica o aborto em si mesma, mas consente
que outrem, que terceiro pratique esse aborto, efetue esse aborto. Então, nas duas situações, a mãe ela vai incorrer na figura típica do artigo 124, tanto quando ela mesma provoca o aborto, bem como quando ela consente que terceiro pratique esse aborto nela, tá? Então, qual é a questão fundamental nesse tipo? É a seguinte: só a mãe vai responder por esse crime, ainda que seja o autoaborto, na figura provocar, ou na figura consentir, quando o terceiro pratica. Então, esse tipo aqui, ele é voltado para gestante. O terceiro que praticar esse aborto, ele não responde pelo 124. Professor, ele ficará impune? Não, ele não ficará impune. Ele vai responder pelo 126, que é o aborto provocado por terceiro com consentimento da gestante. Isso aqui é uma exceção à teoria monista prevista lá no artigo 29 do Código Penal, que trata sobre o concurso de pessoas, que diz que todo aquele que concorre para a prática de uma infração penal concorre para o crime e incide nas penas a ele combinada. Então, nesse caso, o terceiro, olha só, é uma exceção, ele não vai responder por esse crime, ele vai responder pelo 126. Então, resumindo, houve aqui essa figura do aborto do 124, quem responde é a mãe. Quem vai responder é a mãe. O terceiro responde lá pelo 126, ok? Anota aí no caderninho que isso é importante. E o concurso de pessoas? Pessoal, esse aborto aqui, essa figura abortiva, é um crime de mão própria. Vimos lá no infanticídio, olha só com sotaque, no infanticídio, que aquele crime era um crime próprio, ou seja, admitia coautoria e admitia participação. Aqui não, é um crime de mão própria. Só a mãe pode praticar o aborto, autopraticar o aborto ou consentir. Então não vai caber a coautoria, mas vai caber a participação, né? Então imagine, por exemplo, a mãe que pede ao pai da criança para que o pai da criança vá até a farmácia e compre um medicamento abortivo. O sujeito chega, dá para a mãe esse medicamento, a mãe vai lá, ingere, né, ela mesma ingere o medicamento e aborta a criança. Perceba que nesse caso aqui, a mãe vai responder, evidentemente, por esse crime e o pai também vai responder por esse crime, mas ele vai responder como partícipe, não como coautor. Por quê? Porque se eventualmente ele praticar algum núcleo do tipo, né, realizar efetivamente o aborto, ele responde onde? Lá no 126, tá? Então é um crime de mão própria, não admite coautoria, porque o coautor cai lá para o 126, que veremos na sequência, mas admite a participação. Joia? Facinho, né? Só parece difícil. Segunda figura típica, aborto provocado por terceiro sem o consentimento da gestante. Perceba que aqui não é mais a gestante que vai praticar o aborto, filho. Aqui é o terceiro que vai praticar o aborto. Então, evidentemente, existe uma pena maior. Por quê? Porque não tem consentimento da gestante, né? Está prevista, olha só, previsto no artigo 125, provocar aborto sem o consentimento da gestante, reclusão de 3 a 10 anos, tá? Outra espécie, aborto provocado por terceiro com o consentimento da gestante. É aqui que aquele sujeito, que eu exemplifiquei agora há pouco, no 124, vai responder, né? Olha só o texto. Provocar aborto com consentimento da gestante. Pena, reclusão de 1 a 4 anos. Lembrando, como eu já afirmei, que essa é exceção à teoria unitária prevista no artigo 29 do Código Penal. Então, o autor aqui desse crime é justamente aquele terceiro lá que realizou o aborto na gestante, beleza? Em relação ao consentimento, qual que é a extensão desse consentimento? Qual é o cerne da questão? Veja só, imagine que a gestante, em comum acordo com o terceiro, comecem a realizar os atos abortivos, né? Comecem a realizar o procedimento de aborto. Mas no meio do procedimento, a mãe se arrepende. A mãe desiste e diz para que o sujeito pare de realizar o aborto. Só que o sujeito não obedece e continua realizando os instrumentos abortivos, os procedimentos abortivos. Nesse caso, repare, a mãe não queria mais, a gestante não queria mais. Então não há mais o seu consentimento. Isso implica dizer que se acontecer esse aborto, a mãe não será responsabilizada.
será um fato atípico e o sujeito que praticou o aborto, ele responderá pelo aborto provocado por terceiro sem o consentimento da gestante. Então, esse consentimento da gestante previsto aqui no 126 tem que durar durante todo o procedimento. Se ele cessar no meio do procedimento, já será sem consentimento e o sujeito cai no 125, beleza? Que é o aborto sem consentimento da gestante. E por fim não, tem mais um ponto depois. Aborto qualificado do artigo 127. Quando esse aborto resultar morte ou lesão corporal de natureza grave, existirá um aumento de pena, né? Que não é um aborto qualificado propriamente dito, porque não vai alterar os limites mínimos e máximos, mas sim uma diminuição de pena. Então, se eventualmente o sujeito, né, realizar o aborto e na gestante causar lesão grave ou gravíssima ou causar a morte, responde por essa modalidade aqui chamada de aborto qualificado. Mas é preciso que o sujeito não tenha o dolo de matar a gestante, porque senão será outra situação. Aqui é um crime préter-doloso, tá? A intenção é aborto, mas aí decorre a morte ou a lesão corporal por questão de culpa, né? Então olha só, artigo 127, as penas combinadas nos dois artigos anteriores, ou seja, 126 e 125, não cabendo no autoaborto lá no 124, são aumentadas de 1/3 se, em consequência do aborto ou dos meios empregados para provocá-lo, a gestante sofre lesão corporal de natureza grave e são duplicadas se por qualquer dessas causas lhe sobrevém a morte, beleza? E para encerrar, as excludentes do crime de aborto são excludentes de ilicitude. Sim, são excludentes especiais de ilicitude. As excludentes de ilicitude não estão somente previstas lá no artigo 23 do Código Penal. Aquelas são excludentes genéricas e se aplicam a todos os crimes que haja compatibilidade. Aqui são excludentes específicas para o crime de aborto. Então temos basicamente duas excludentes previstas aqui no artigo 128. Olha só. Não se pune o aborto praticado por médico. Primeiro, tem que ser médico. Tem que ser médico praticando o aborto, porque senão não vai se configurar como essa excludente aqui. E segundo, não precisa de autorização judicial, não precisa de sentença, não precisa de determinação judicial. O que se faz necessário, segundo a doutrina e segundo a jurisprudência, a corrente dominante, é basicamente uma fundamentação por parte do médico, indícios mínimos, né, por parte do médico. Então não se pune. Embora diga não se pune, é uma excludente de ilicitude e não culpabilidade, ok? Inciso 1. Se não há outro meio de salvar a vida da gestante, né, o chamado famoso aborto necessário, aqueles onde a gravidez da gestante implica um risco à sua própria vida. Se eventualmente aquele parto causar algum risco para a mãe, o médico pode abortar essa criança, né, que não estaremos diante de um crime de aborto. Existe aqui uma excludente de ilicitude. Da mesma forma, prevê o artigo 128, inciso 2º, que é o chamado aborto humanitário, que envolve aquelas situações que envolvem estupro, né? Então olha só, não se pune o aborto se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou, quando incapaz, de seu representante legal. Evidentemente, tem que ser praticado por médico e tem que ter o consentimento da gestante ou do representante quando for menor de idade. E para encerrar, ponto em relação à anencefalia, né? Existe a questão do feto anencéfalo, que é aquele que nasce com má formação cerebral, que é aquele que nasce sem o cérebro, e essa questão foi debatida pelo Supremo Tribunal Federal e foi decidida na ADPF de número 54, né, nessa arguição de descumprimento de preceito fundamental. E no julgamento dessa ADPF, o STF julgou como inconstitucional a interpretação pela qual considerava-se aborto a supressão da vida do feto com anencefalia. Professor, não entendi, me explica melhor, ficou um pouco confuso. É basicamente o seguinte, o STF entendeu que não se configura como crime, é fato atípico, a conduta do médico que realiza a interrupção da gravidez
onde a gestante tem como feto um feto anencéfalo, né? Então, qual foi o entendimento do Supremo? O Supremo não entendeu nem que isso se trata de uma excludente de licitude, entendeu que na verdade é um fato atípico. Por quê? Porque se a criança, se o cérebro, isso é o entendimento do STF, não vou entrar em questão religiosa, em questão pessoal. O STF entendeu que se o feto não tem cérebro, não tem vida. E se não tem vida, se nunca teve vida, não há que se falar em aborto, já que o aborto é a supressão da vida intrauterina. Então, todas aquelas interpretações que julgavam essa situação como aborto, o STF julgou inconstitucional. Isso implica dizer que não é típica a figura do aborto quando praticado em feto anencéfalo. Beleza? Deu para entender, pessoal? Só te peço uma coisa, antes de você sair dessa aula aqui, clicar, ir embora e descansar. Dá um like nesse vídeo, por favor, se inscreve no canal, isso me ajuda demais. Se gostou, se ajudou, manda aquele comentário top aqui embaixo e conheça os nossos cursos de segunda fase para OAB em Direito Penal. Em algum lugar aqui nos comentários, na descrição do vídeo, tem o link do nosso site, do site da Prodigi. Clique lá e conheça e me siga nas redes sociais, sim, no Instagram, no Facebook, que tem muito conteúdo bacana por lá, e também tem o nosso canal do Telegram, onde eu mando aulas gratuitas para vocês, beleza? Espero te ver aqui mais algumas vezes nas minhas aulas. Foi um prazer falar sobre esse tema contigo e vejo você na próxima. Fui!